Olá, queridos, tudo bem com você? Graças a Deus. Nós vamos, nesse ano, gravar alguns vídeos falando a respeito de alguns personagens da Bíblia. Para você que não tem tempo de ler a Bíblia, nós estaremos fazendo uns vídeos, resumidamente, falando da história de alguns personagens da Bíblia. Para você entender melhor, porque tem muita gente que não lê e tem muita gente que lê, mas não entende. Então, quando se é contada uma história, assim como Jesus ele trazia parábolas, né, contava muitas coisas dentro de parábolas, e nós estaremos então esse ano contando algumas histórias de alguns personagens da Bíblia. E eu gostaria que você ficasse comigo até o final, tá bom? Bom, pessoal, antes de mais nada, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva, tá bom? Deixa aqui o seu comentário se você gostou, se você não gostou, de algumas ideias, né? Nós estamos abertos a ideias também, e que você venha a participar aqui dos nossos vídeos, dos nossos trabalhos aqui, tá bom? Com o seu comentário. Gente, também você pode compartilhar, tá? De repente tem alguma pessoa que você sabe que não é evangélica, que ainda não é cristã, que você venha compartilhar as nossas mensagens aqui do nosso canal. Com certeza, Deus estará alcançando também essas pessoas. E também vou te pedir para você deixar o joinha, que é muito importante para que o algoritmo do YouTube venha estar recomendando os nossos vídeos para mais pessoas. E na história de hoje nós vamos contar a respeito de uma mulher chamada Ruth. Essa que vai entrar na história de Israel, porque a sua vida foi um marco dentro da Bíblia. Inclusive, tem lá o seu livro, que são 4 capítulos de uma história bonita e linda. Depois eu te aconselho, se você tiver algum tempo, para você estar lendo esses 4 capítulos que nós vamos comentar aqui resumidamente, para esse vídeo não ficar muito longo, a história de Ruth. Antes de contar a história de Ruth, eu preciso que você entenda quem foi Ruth na história. Nos dias em que julgavam os juízes em Israel, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. Houve fome na terra, e esse homem saiu para habitar na terra de Moabe. Ele com sua mulher e os seus 2 filhos. E este homem se chamava Elimeleque. Sua mulher chamava Noemi. E os seus 2 filhos. Um se chamava Malom e o outro Quilion. Veio acontecer do pai Elimeleque vinha a falecer. E, consequentemente, seus 2 filhos também. Os 2 filhos de Elimeleque se casaram com Moabita, com 2 moabitas. Um se casou. É aí que entra a história de Ruth. Um se casou com Ruth e o outro se casou com Orfa. A história de Ruth começa por aí. A Noemi, que era a sogra de Ruth, assim que faleceu seu marido e seus 2 filhos, ela se encontrava sozinha com as suas 2 noras, a Ruth e a Orfa. Então ela resolveu voltar para a sua terra, da onde eles tinham saído, porque a fome já estava passando. Porque ela habitava numa terra estranha. Moabe para ela era uma terra estranha. Então ela resolveu voltar para a sua terra de origem e juntamente com ela suas 2 noras. Mas o que acontece? A Noemi ela foi tão sincera que ela disse para as 2 noras: vocês podem ficar aí com as suas famílias, porque eu vou sozinha. Vocês não têm mais obrigação de estar junto comigo. Uma porque o meu marido faleceu e outra porque os meus 2 filhos, que eram seus 2 maridos, também faleceram. E eu sou uma pobre viúva que vou voltar para minha terra. Aí que entra a história, aí que entra a parte mais bonita da história de Ruth, é que Ruth resolveu acompanhar a sua nora. Em contrapartida, a órfã, ela resolveu voltar para a casa de seus pais. Então Noemi ainda tentou convencer Ruth de estar voltando para a sua casa, para a sua família, porque Noemi não teria condições de manter a Ruth. Mas a Ruth, mesmo assim, não olhou para as suas dificuldades, não olhou para o seu futuro, porque ela amava tanto a sua sogra, a Noemi, que ela resolveu, então, ficar junto, lado a lado com Noemi. Noemi, então,
se sentiu convencida e voltou para sua terra juntamente com a Ruth. Chegando lá, a Ruth foi apresentada para um homem muito rico, chamado Boaz. Boaz era um homem de propriedade, um homem rico, onde começou a ajudar a Ruth. Começou ele, então, a ajudar a pobre moça que voltara com a sua sogra, sendo então as duas sendo viúvas. Só que Boaz tinha um parentesco com a Noemi. Então, o que acontece? Boaz se encantou com a Ruth, com a beleza de Ruth. Então, resolveu, tomar, porque naquela época era assim, né? O homem tinha que comprar, né, dar um dote para os pais. Então, o que Boaz fez? Boaz resolveu comprar as terras que eram de Elimeleque, o falecido de Noemi. Então, ele foi e comprou as terras que eram de Elimeleque. E ao se encantar com Ruth, ele compra as propriedades que eram de Elimeleque e passa então a se casar com Ruth. Ruth sempre lado a lado com a sua sogra, nunca deixando ela para trás, sempre estava ali acompanhado da sua sogra Noemi. Então Noemi apresentando Boaz para Ruth, Boaz se encanta com Ruth e assim os dois se casam. Olha como a história de Ruth é tão importante para Israel, que ela entra na história de Israel. Ela entra na genealogia de Israel. E ela casa-se com Boaz e os dois têm um filho que se chama Obed. Obed, então, ele vai ser o avô de Davi. Olha que história linda, a história de Ruth. Uma mulher que era estrangeira, de outra terra, torna-se, então, uma amizade, pode-se dizer, de mãe para filha, com Noemi, sua sogra, e ela, então, casa-se com Boaz. Boaz casa-se com Ruth e lhe dá um filho. E esse filho se chama Obed, onde mais tarde, mais na frente, esse filho de Ruth vai ser o avô de Davi, do rei Davi, que todos nós conhecemos. Então, a história de Ruth que nós contamos hoje é uma história linda de companheirismo, de amizade e de amor. Que isso sirva de exemplo para todos nós. Que essa história seja um exemplo para a tua vida, onde Deus vai estar abençoando as suas amizades, as suas alianças, que as suas alianças sejam alianças seguras, alianças de amor, alianças que o Senhor venha aproximar você, tá bom? Então, espero que você tenha gostado da história de Ruth e nós estaremos fazendo, então, outros vídeos com outros personagens bíblicos, tá bom? A história de hoje foi a história de Ruth. Que Deus abençoe você. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha aqui se você gostou, tá bom? Se foi relevante para você. Que Deus abençoe e até a próxima história, se Deus assim nos permitir. Fique na paz.